Você já se perguntou por que às vezes parece tão difícil encontrar e viver o propósito de Deus em sua vida? Por que nos deparamos com obstáculos que nos impedem de avançar em direção a uma vida plena e significativa? Hoje mergulharemos em uma fascinante exploração dos obstáculos que podem surgir no caminho do propósito, como a resistência, a incredulidade e a falta de submissão. Prepare-se para despertar um desejo ardente de superar esses obstáculos e descobrir como trilhar um caminho de plenitude e realização. Neste vídeo, vamos mergulhar nas histórias inspiradoras e nos ensinamentos do Evangelho de Mateus 21, especialmente naqueles que destacam as consequências desses obstáculos no cumprimento do propósito. Antes de prosseguirmos, quero lhe fazer uma pergunta intrigante. Você já sentiu resistência interna quando se deparou com um chamado ou oportunidade para viver seu propósito? Já experimentou momentos de incredulidade ou falta de submissão diante dos desafios? Se sim, saiba que você não está sozinho. Hoje vamos explorar de forma profunda esses obstáculos e desvendar estratégias para superá-los. Prepare-se para mergulhar em histórias cativantes, insights reveladores e conselhos práticos que irão despertar sua curiosidade e fornecer ferramentas para enfrentar esses obstáculos de frente. Vamos desvendar juntos como superar a resistência, alimentar a fé e cultivar uma submissão confiante diante dos desafios que surgem em nosso caminho rumo ao propósito. Então, está pronto para enfrentar esses obstáculos, superar as barreiras que estão bloqueando seu caminho e trilhar uma jornada transformadora em busca do seu propósito? Esse vídeo é para você. Fala, Fala, escolhido! escolhida, seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso Café com Propósito. Eu me chamo Dani Eu me Lessa. chamo Alexandre Para Martins. você que acabou de chegar no canal Martins e Lessa, seja Glória a bem-vindo, seja Deus. bem-vinda. Hoje nós vamos mergulhar no Evangelho de Mateus, capítulo 21. Mas antes da gente falar do tema do episódio, quero dizer para você que todo dia nós estamos aqui nesse canal para ajudar você, para encorajar você a ter uma vida Glória a transformada Deus. através do propósito de Deus na sua vida. Então, se você não é inscrito no nosso canal, Se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o teu like. Teu like ajuda muito o nosso canal e também compartilhe com todos os seus contatos. Amém? amém, glória a Deus. Gente, o tema do nosso episódio de hoje é desvendando os obstáculos no caminho do propósito. Glória E a hoje a gente vai Deus. falar de pontos muito fortes: resistência, incredulidade e falta de submissão. Que a gente sabe que em muitos momentos da jornada a gente passa um sufoco para ter resistência, para colocar essa fé que a gente diz que tem em ação, e muitas das vezes a gente não quer se submeter ao que o Senhor tem para nós. Às vezes a gente acaba ali não entendendo muito bem o trabalhar do Senhor. E é sobre todas essas coisas que a gente vai falar. Hoje nós vamos desvendar esses obstáculos e a gente vai conseguir caminhar firme em direção do nosso propósito, tá bem? Amém. Então vamos lá, né? Então vamos para a leitura de hoje, Mateus 21. Lembrando, gente, que a nossa Bíblia é na nova tradução da linguagem de hoje, tá bom? Para facilitar o entendimento. Então vamos lá. Quando Jesus e os discípulos estavam chegando a Jerusalém, pararam no povoado de Betfagé, que fica perto do Monte das Oliveiras. Dali Jesus enviou 2 discípulos na frente, com a seguinte ordem: vão até o povoado que fica ali adiante, e logo que vocês entrarem lá, encontrarão uma jumenta presa e um jumentinho com ela. Desamarrem os dois e os tragam aqui. Se alguém falar alguma coisa, digam que o mestre precisa deles. Assim deixarão vocês trazerem logo os animais. E isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo profeta. Digam ao povo de Jerusalém: agora o seu rei está chegando. Ele é humilde e está montado num jumento e num jumentinho, filho de jumenta. Então os discípulos foram e fizeram o que Jesus havia mandado. Levaram a jumenta e o jumentinho, jogaram as suas capas sobre eles e Jesus montou. Da grande multidão que ia com eles, alguns estendiam suas capas no chão, e outros espalhavam no chão ramos que tinham cortado das árvores. Tanto os que iam na frente como os que vinham atrás começaram a gritar: Hosana ao filho de Davi!
Que Deus abençoe aquele que vem em nome do Senhor. Hosana a Deus nas alturas do céu. Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada. E o povo perguntava: Quem é ele? A multidão respondia: Este é o profeta Jesus, de Nazaré da Galileia. Jesus entrou no pátio do templo e expulsou todos os que compravam e vendiam naquele lugar. Derrubou as mesas que trocavam dinheiro e as cadeiras dos que vendiam pombas. Ele lhes disse: Nas Escrituras Sagradas está escrito que Deus disse o seguinte: A minha casa será chamada casa de oração, mas vocês a transformaram no esconderijo de ladrões. Glória a Cegos e Deus. coxos iam encontrar Jesus no pátio do templo, e ele os curava. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei ficaram zangados quando viram as coisas maravilhosas que ele fazia e ouviram as crianças gritando no pátio do templo: Hosana ao filho de Davi! E eles disseram a Jesus: Você está ouvindo o que estão dizendo? Jesus respondeu: Claro que sim. Será que vocês nunca leram a passagem das Escrituras Sagradas que diz: Deus ensinou as crianças e as criancinhas a oferecerem o louvor perfeito. Então Jesus os deixou, saiu da cidade e foi ao povoado de Betânia e passou a noite ali. No dia seguinte, quando estava voltando para a cidade, Jesus teve fome. Ele viu uma figueira na beira da estrada e foi até lá, mas não encontrou nada, só folhas. Aí disse para a figueira: Nunca mais dê figos. E na mesma hora a figueira secou. Os discípulos viram isso, ficaram muito admirados e disseram: Como a figueira secou depressa? Então Jesus disse: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se tiverem fé e não duvidarem, vocês poderão fazer a mesma coisa que eu fiz com esta figueira. E não somente isso, mas vocês poderão dizer a este monte: Levante-se e jogue-se no mar. E isso acontecerá. Glória a Se Deus. crerem, receberão tudo o que pedirem em oração. Jesus entregou ao templo. Jesus chegou ao templo e, quando já estava ensinando, alguns chefes dos sacerdotes e alguns líderes judeus chegaram perto dele e perguntaram: Com que autoridade você faz essas coisas? Quem lhe deu essa autoridade? Jesus respondeu: Eu também vou fazer uma pergunta a vocês. Se me derem a resposta certa, eu direi com que autoridade faço essas coisas. Respondam: Quem deu autoridade a João para batizar? Foi Deus ou foram as pessoas? Aí eles começaram a dizer uns para os outros: Se dissermos que foi Deus, ele vai perguntar: Então por que vocês não creram em João? Mas se dissermos que foram as pessoas, temos medo do que o povo pode fazer, pois todos acham que João era profeta. Por isso responderam: Não sabemos. Então eu também não digo com que autoridade faço essas coisas, disse Jesus. Jesus continuou: E o que é que vocês acham disto? Certo homem tinha 2 filhos. Ele foi falar com o filho mais velho e disse: Filho, hoje você vai trabalhar na minha plantação de uvas. Ele respondeu: Eu não quero ir, mas depois mudou de ideia e foi. O pai foi e deu ao outro filho a mesma ordem. E este disse: Sim, senhor, mas depois não foi. Qual deles fez o que o pai queria? Perguntou Jesus. E eles responderam: O filho mais velho. Então Jesus disse a eles: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Os cobradores de impostos e as prostitutas estão entrando no reino de Deus antes de vocês. Pois João Batista veio para mostrar a vocês o caminho certo, e vocês não creram nele. Mas os cobradores de impostos e as prostitutas creram. Porém, mesmo tendo visto isso, vocês não se arrependeram e não creram nele. Jesus disse: Escutem outra parábola. Certo agricultor fez uma plantação de uvas e pôs uma cerca em volta dela. Construiu um tanque para pisar as uvas e fazer vinho, e construiu uma torre para o vigia. Em seguida, arrendou a plantação para alguns lavradores e foi viajar. Quando chegou o tempo da colheita, o dono mandou alguns empregados a fim de receber a parte dele. Mas os lavradores agarraram os empregados, bateram num, assassinaram outro e mataram ainda outro a pedradas.
Aí o dono mandou mais empregados do que da primeira vez. E os lavradores fizeram a mesma coisa. Depois de tudo isso, ele mandou seu próprio filho, pensando: o meu filho eles vão respeitar. Mas quando os lavradores viram o filho, disseram uns aos outros: este é o filho do dono, ele vai herdar a plantação. Vamos matá-lo e a plantação será nossa. Então agarraram o filho e o jogaram fora da plantação e o mataram. Aí Jesus perguntou: e agora? Quando o dono da plantação voltar, o que é que ele vai fazer com aqueles lavradores? Eles responderam: com certeza ele vai matar aqueles lavradores maus e vai arrendar a plantação a outros. E estes lhe darão a parte da colheita no tempo certo. Jesus então perguntou: vocês não leram o que as Escrituras Sagradas dizem? A pedra que os construtores rejeitaram veio a ser mais importante de todas. Isso foi feito pelo Senhor e é uma coisa maravilhosa. E Jesus terminou: eu afirmo a vocês que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado para as pessoas que produzem os frutos do reino. Quem cair em cima dessa pedra ficará em pedaços, e se a pedra cair sobre alguém, essa pessoa vai virar pó. Os chefes dos sacerdotes e os fariseus ouviram as parábolas que Jesus contou e sabiam que ele estava falando a respeito deles. Por isso, queriam prendê-lo, mas tinham medo da multidão, porque o povo achava que Jesus era profeta. Glória a Deus. Gente, que palavra abençoada, meu Glória a povo. Meu Deus. Deus do céu, Deus é muito lindo. Jesus, glória te damos, Senhor. Quando a gente fala de que nós precisamos, de fato, entender quais são os obstáculos que existem na nossa jornada, para que a gente consiga vencer esses obstáculos e caminhar em direção ao propósito, esse foi o maior intuito desse episódio específico. Muitas das vezes a gente vai passar por cenários, por situações na nossa vida onde a gente vai precisar ter resistência, onde a gente vai precisar ter fé. A incredulidade, ela não vai funcionar se eu ficar naquele lugar de incrédulo, sabe? Eu preciso crer, eu preciso confiar em Deus. E eu preciso me submeter à vontade de Deus. Olha, antes de entrar no detalhe desse episódio, eu vou rapidamente contar aqui uma experiência real que eu e o Alexandre a gente viveu, né? As pessoas que nos assistem há mais tempo sabem que a gente mora em Portugal. E a gente passou literalmente, gente, por esse tema de hoje, resistência, incredulidade, falta de submissão. E eu quero trazer apenas um tópico, o tópico da resistência. Quando nós chegamos aqui, eu cheguei por conta da minha saúde, para um tratamento de saúde. Com pouco tempo que a gente chegou, o Alexandre sofre um infarto. Ele quase morre. E nosso Deus, foi um dos momentos mais difíceis da nossa vida. Para os dois, né? Não foi nada fácil, nada fácil. Ainda mais para quem tinha acabado de migrar de país, mudar de país. Como que a gente ia falar isso para nossa família que estava lá no Brasil? Como que a gente ia dizer o que tinha acontecido? A gente não sabia. E eu falo principalmente porque quando aconteceu, a gente não sabia o que ia acontecer nos próximos dias. A gente não sabia até que ponto aquele infarto teria prejudicado a saúde do Alexandre. Ah, Dani, mas você fala de fé, você crê em Deus. Gente, creio. Deus tem propósito para tudo, mas deixa eu te dizer uma coisa, eu sou ser humano. Você também é. A gente fala dessa fé que a gente precisa todo dia, mas tem dia que a incredulidade ela vai bater. Exemplo, meu Deus, meu marido vai ter que fazer uma cirurgia no coração dele. Jesus, ele vai ficar vivo. Senhor, ajuda que ele fique vivo. Porque eu não vim para Portugal para voltar pro Brasil viúva. E eu tô falando agora sim, mas na hora eu chorava. Eu respirava, eu pedia força a Deus, eu pedia graça de Deus. Eu dizia, meu Senhor da glória, tem de misericórdia, Senhor, da nossa vida. E foram quase que 30 dias, gente, nessa peleja em hospital. Até o Alexandre colocar um CDI no coração, fazer uma cirurgia. Fora isso, quando a gente volta, porque a gente teve que ir para um outro lugar para fazer esse processo, a gente volta para casa, né, em Portugal. E mais o que, amor? Acho que 3 meses de recuperação, né? Uhum. Assim, 3 meses para ter muito cuidado, para poder a cicatriz ser boa. Fora todo o processo de voltar a se movimentar, fazer alguns esforços, ser liberado gradualmente pelo cardiologista na questão de batimentos cardíacos. Para ele que sempre gostou de se exercitar, de andar de bicicleta, imagina. Não podia, e foi aos poucos.
e um trabalho de formiguinha mesmo. Até graças a Deus hoje, isso é testemunho para a glória de Deus, Graças a né? Deus. Que meu marido tá aqui ao meu lado, tá bem, tá 100% do coração dele para a glória de Deus. E assim, Deus tem feito grandes coisas na nossa vida. Mas existiram muitos obstáculos nesse caminho. Existiu muitos momentos onde a gente precisava estar firme no Senhor. Porque quando a gente olhava, todas as circunstâncias, elas diziam que não ia dar certo, que a gente não ia conseguir, que não seria possível. Se nós não estivéssemos de fato com os nossos olhos elevados para o Senhor, crendo que dele que ia vir o socorro, talvez nós tivéssemos perecido. Mas eu quero te contar algo muito especial, a gente não pereceu, a gente está aqui hoje contando esse testemunho para você para dizer que se a gente conseguiu, você também consegue. Eu não Amém. sei qual é o obstáculo que você tem hoje no seu caminho. Eu não sei por qual momento que você está passando que você precisa ter resistência, onde a fé ela precisa vir, porque nesse momento você está incrédulo. Talvez você ainda não esteja sensível à voz de Deus e por isso você não tem se submetido a essa vontade. Mas eu quero dizer para você que no Senhor você pode todas as coisas porque Ele te fortalece. Então que hoje você possa junto conosco entender as chaves poderosas desse episódio para você vencer esse obstáculo e desbravar diante do Senhor na jornada do teu propósito. E eu quero começar falando para você que olhando para esse texto tão lindo que nós acabamos de meditar, quando a gente começa a realmente observar as chaves que tem aqui, a gente precisa lembrar que quando Mateus ele escreveu, né, esse evangelho, ele escreveu com um objetivo muito claro. Ele precisava fazer com que aquele povo entendesse que Jesus era o Messias. E é interessante porque aqui, nesse capítulo específico, a gente vai ver a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Mas olha, a humildade de Jesus. Ele entra em cima de um jumentinho. Gente, não esqueçamos disso. Será que a nossa incredulidade está sendo o orgulho? Será que a gente acredita tanto no nosso potencial que a gente esquece que Deus é Deus e que Ele está acima até mesmo do nosso potencial? Ele pode fazer coisas novas, Ele pode trazer existência e situações novas para a nossa vida. A gente precisa confiar que Ele tem o controle e de fato entregar, tá Sai, espírito repreendido? do gago. Espírito do gago, entregar, né? O controle da nossa vida na mão dele. A gente precisa entregar, gente. Então, aqui, o objetivo era muito claro. Ele precisava trazer ensinamentos que fixassem no consciente daquelas pessoas e também confrontar aquelas autoridades religiosas que Jesus todo dia tinha experiências com eles. Então, aqui o objetivo, né, de Mateus, através desse evangelho, é fortalecer a nossa fé, é nos ajudar a entender que Jesus, ele tem coisas tão profundas para aplicar através dos seus muitos ensinamentos na nossa vida, e esse é o convite de hoje, que a gente entenda as chaves fundamentais desse evangelho, desse capítulo 21 para a gente aplicar na jornada. E eu quero fazer um convite para você. A primeira chave de hoje é que você e eu nós precisamos buscar, de fato, a verdadeira adoração e uma comunhão profunda com Deus. Como que eu busco essa verdadeira adoração? Aqui no Evangelho de Mateus 21, o verso 12 e 13 diz assim: Jesus entrou no pátio do templo e expulsou todos que compravam e vendiam naquele lugar. Derrubou as mesas dos que trocavam dinheiro e as cadeiras do que vendiam pombas. E lhes disse: nas escrituras está escrito, nas escrituras sagradas está escrito que Deus disse o seguinte: a minha casa se chamará casa de oração, mas vocês a transformaram num esconderijo de ladrões. É muito forte essa palavra. E quando a gente olha para o que o Senhor está dizendo aqui, Jesus ele está demonstrando para mim, para você, a importância de purificar o relacionamento que eu e você temos com Deus. A importância da gente buscar uma adoração sincera e genuína. Deixa eu te contar uma coisa. Aqui, nesse momento, nesse cenário, Jesus estava falando de um templo físico. Depois que Jesus ele vem, ele morre por mim, por você, ele ressuscita, ele está lá no Pai. Ele diz que eu e você somos casa de Deus. O nosso corpo, a Bíblia diz que ele é templo e morada do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo de Deus, ele não tem como habitar numa casa suja, numa casa desconcertada. Desconcerto no sentido de quê? De você saber que você está cometendo erros, que você está errando e mesmo assim você continua errando. Sabe? Aqui Deus está falando que a gente precisa nos purificar. Como, Dani, que eu me purifico? Quando você escuta a palavra do Senhor, quando você vai cada vez mais aprendendo através dessa palavra,
De todos os versículos que tem na Bíblia, esse tem sido o meu versículo de vida. Conhecereis a verdade, e a verdade vai libertar você. Qual é a verdade que Jesus fala nos evangelhos? A palavra de Deus. É a palavra de Deus que vai nos libertar, vai transformar nossa vida, transformar nossa história. Então eu convido você a ir para esse lugar de purificação, busque esse relacionamento profundo, tenha e entregue a Deus uma adoração sincera. Adorar não necessariamente é cantar uma canção ao Senhor. Você adora a Deus na sua Aleluia. vida. Você adora a Deus quando você ama pessoas, quando você cuida de alguém, quando você ajuda alguém, você está adorando a Deus, porque naquele momento você está abrindo mão do seu eu e está permitindo, através da sua vida, abençoar outra pessoa. Você adora a Glória a Deus quando você pega Deus. na mão de uma pessoa que você nunca viu na vida, uma senhora que está tentando atravessar a pista, mas está com dificuldade, medo de cair. Você está adorando a Deus. Gente, nós temos tantas maneiras que nós podemos adorar a Jesus, mas o que Ele quer é que essa adoração ela seja de fato sincera e genuína. Ele confronta ali a comercialização daquele povo que estava usando a casa de Deus para fazer mercado, um desrespeito ao propósito que era sagrado, era o templo de Deus. Assim ele vai reafirmar o que? Que a casa de Deus deve ser um lugar de oração e de comunhão. E eu falo para você que o propósito que Deus tem na nossa vida não é um propósito que vai existir barganha. Jesus, se o Senhor me der isso aqui, eu te dou isso aqui. Não, gente, não é isso, sabe? O nosso Deus, ele sabe de todas as nossas necessidades. Ele vai nos Aleluia. ajudar, ele vai nos abençoar. E o que ele quer de nós é um coração sincero e quebrantado na presença dele. Glória a Então Deus. hoje, avalia, sabe, a sua vida espiritual. Nossa, eu não sei como é que você tá, mas busca qual é a área da sua vida que a adoração e a comunhão que você tem hoje com Deus, ela pode ser ainda mais aprimorada. Reserva um tempo diário do seu dia em oração, estuda essa palavra, reflete nessa palavra. Ei, elimina práticas ou atitudes que possam de fato ali estar desviando você do foco que é essa verdadeira adoração. Amém. Às vezes a gente está vivendo a nossa vida e sem perceber a gente vai deixando chegar, entrar coisas na nossa vida que de fato no lugar de nos aproximar de Deus nos distancia, sabe? E é nisso, essas pequenas coisas que a gente tem que estar atento. Por quê? Porque Deus, ele quer realmente entregar pra gente aquilo que é grandioso e é uma promessa, que é uma vida abundante, uma vida de fato para a glória do nome dele. Mas para isso a gente também precisa tomar uma posição, né? A gente precisa querer, a gente precisa se permitir. E é aí que está a nossa segunda chave. Como que eu vou tomar essa posição? Como que eu vou permanecer firme? Lembra, a gente está falando de resistência. A gente precisa tirar a incredulidade da nossa vida, do nosso coração, e a gente precisa sim se submeter à vontade de Deus, porque a falta de submissão, ela nos distancia do propósito. E aí eu entendo que desvendar esses obstáculos no caminho do propósito é também cultivar uma fé fortalecida pela oração. Essa é a nossa segunda chave. Cultive uma fé fortalecida pela oração. Dani, como assim? Como que eu cultivo essa fé? No Evangelho de Mateus 21, versículo 22. Esse versículo eu tenho decorado na minha vida. Na antiga tradução, na Almeida, né? A Bíblia diz que tudo que nós pedirmos em oração, crendo, nós receberemos. Aqui, nessa tradução, diz: se crerem, receberão tudo o que pedirem em oração. Então, você crê e você está pedindo, você está falando com o Senhor, você vai receber. Você precisa crer para você receber sua vitória. Então, como que eu creio? Quando eu intensifico isso como uma realidade para a minha vida. Gente, a fé a gente nunca pode esquecer. O que é a fé? A fé, ela é o firme fundamento das coisas que eu não estou vendo. Eu gosto sempre de falar de uma maneira que você entenda. Você quer ter fé, você tem que entender que a fé eu não estou vendo agora, mas eu sei que já aconteceu. Eu já tomei posse, eu já recebi. Os meus olhos não estão vendo, mas é uma certeza que eu tenho que eu vou receber essa vitória. É uma certeza que eu tenho na minha vida que isso já aconteceu. Não aqui, agora nos meus olhos, mas lá no céu já foi declarado por Jesus e eu vou viver isso na minha vida. É uma certeza que eu tenho. Eu espero no Senhor. E porque eu espero em Jesus, eu tenho fé de que essa situação ela vai mudar. Eu espero em Jesus e por esperar em Jesus, eu tenho fé de que essa fase que eu estou vivendo agora, difícil, ela vai passar. Porque a minha confiança, ela não está na condição que eu estou vivendo agora, não está na situação que eu estou vivendo, nas pessoas que estão ao meu redor. Ei, a minha e a sua confiança, ela precisa estar no Senhor.
Glória a O Deus Deus. que fez o céu e a terra. Amém? Então, Aleluia. quando nós entendermos que o que nós pedirmos em oração crendo, nós vamos receber do Senhor, a gente precisa aqui entender pontos chaves dessa palavra. Jesus aqui, ele enfatiza o poder da fé, gente. Ei, o poder da fé e de uma oração em alcançar a resposta de Deus. Olha para mim, sabe? Ele é um Deus que incentiva que a gente siga ele, siga o bom mestre. Confia em Deus, sabe? Crê firmemente, sabe? Pede, mas pede crendo que você já recebeu. Aleluia. Pede crendo que a sua oração Glória a está sendo Deus. atendida. Essa é a chave. Glória A a chave para Deus. eu e você nos Aleluia. lembrar aqui, quando Glória a a gente Deus. cultiva uma fé fortalecida em oração. Lembra qual é a frase desse canal? A oração é a chave da vitória. Aleluia, Repita Jesus. comigo. Cremos, A Pai. oração é a chave da A vitória. oração é a chave da Quando nós vitória. entendemos, gente, que para a gente receber Glória a as bênçãos do Senhor, a Deus. gente tem que Glória estar a sempre em Deus. oração. Oração é intimidade. Não necessariamente você precisa estar ali, se ajoelhando, fazendo as suas petições. Você ora em todo o tempo, você pode fazer várias coisas do seu dia, estar ali em espírito, conectada com o Senhor, falando com Jesus, tá? E eu posso te dizer que Deus é um Deus que responde às nossas orações. Olha bem para mim agora. O poder da oração não está em quem ora, querido. O poder da oração está em quem responde. E quem Aleluia. responde sua oração é Jesus Cristo Nazareno. O Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais. E Glória a Ele está dizendo para Deus. você: tudo que você pedir, filho, filha, escolhido, escolhida, em oração crendo, você já recebeu. Você vai receber. Em E nome nós de podemos Jesus. buscar e realizar o propósito do Senhor na nossa vida a partir do momento que a gente se permite orar por esse propósito, crer que a vitória já é nossa no nome de Jesus. Quero te convidar hoje a desenvolver uma vida de oração. Talvez você diga assim: Dani do céu, como que eu desenvolvo essa vida de oração? Ei, constância e confiança. Constância é algo que você faz todo dia, às vezes você faz isso e você nem percebe que você tem. Vou te dar um exemplo muito prático. Todo dia você acorda, se você é uma pessoa saudável, você acorda, você se levanta, você vai no banheiro, você vai escovar seus dentes. E você faz isso meio que no botão automático, porque todo dia você tem que fazer isso, você tem que acordar, escovar o dente e aí sua vida começa, né? Vai tomar seu café da manhã, eu não sei como é que é a sua rotina, mas todo mundo saudável acorda, vai escovar os dentes, né? Você dormiu, sua boca talvez não esteja lá aquelas coisas, você vai escovar o dente. Isso já tá no automático. Concorda comigo que isso é uma constância? Todo dia você faz isso. Todo dia. Constância na oração é todo dia você precisa orar. Você sabe que você precisa orar. Dani, mas o que que eu tanto vou orar? No começo, talvez, essas orações sejam rápidas. Talvez até falte um pouco de palavras. Amor, fala a sua experiência do início da oração, para explicar a fé dos escolhidos. Então, no meu início, tipo assim, eu tinha aquele receio de orar, porque eu não sabia falar as palavras bonitas, porque eu via os irmãos na igreja orando bonito e amor, não consigo orar não. Mas aí, com o costume, o dia que a Daniela vai disso, né, com a constância, né, o dia a dia, hoje já oro bem, bem melhor, né, amor? Gente, E não que seja assim, tipo, melhor ou pior, a sua oração é única, né, é o jeito que sim. você fala com Deus. A Daniela tem um modo dela de orar, eu tenho o meu modo, assim como você vai ter o seu. Então é só constância mesmo do dia a dia, você E Deus vai dando palavras, né? isso, vai, Deus vai vai. surgindo as palavras e você nem pensa muito, você só fala e fala com Deus e tá orando. Amém. A Bíblia diz: abre a tua boca, que eu vou encher você. É uma promessa de Deus nos encher. Eu lembro que a primeira vez que o Alexandre foi dar um estudo comigo, a gente tem um grupo de estudos, né? E a gente foi dar esse estudo. Sempre quem dava o estudo era eu. E eu falei: amor, você também vai dar o estudo, porque Deus lhe chamou também para dar estudo. Deus usa você. E muitas das vezes o Alexandre não acreditava no potencial que ele tinha diante do Senhor. Você está olhando agora para alguém que literalmente é uma pessoa completamente transformada em uma jornada que eu e ele, assim como você que está aí, está vivendo, que é o propósito de Deus. Alexandre sempre fala: amor, Deus fez muitas coisas na minha vida. Deus já fez tantas coisas que eu só tenho a agradecer. Né? Ele não tinha ele tinha muita vergonha de falar em câmera, né, amor? Uhum. Porque ele dizia que, amor, às vezes eu enrolo a palavra na boca e disse: amor, Deus é bom. E as pessoas que você for precisar ser alcançada através da sua vida vão ser alcançadas, não se preocupe com isso. E hoje, gente, para a glória de Deus, estamos a 284 episódios falando do amor de Jesus e do propósito que Deus tem de transformar vidas, assim como Ele tem transformado todo dia a nossa vida. E eu lembro que nesse estudo, o Alexandre falou assim: não vou dar estudo, não, amor, pois vamos fazer assim. São 3 tópicos do estudo, você vai dar um. Gente, só o tópico do Alexandre foi 1 hora de estudo. Você lembra disso, amor? Aham. 1 hora. Aí, dependendo da plataforma, né?
Ele, quando terminou, ele falou assim: amor, tu tem noção que eu falei 1 hora? Eu disse: tá vendo? Você tava aí receoso de falar e Deus tinha um conteúdo de 1 hora através da sua vida. Então, o que que eu tô querendo trazer com base nessa chave? Quando eu e você, nós entendemos, gente, que cultivar uma fé fortalecida em oração, a gente alcança coisas que aos nossos olhos humanos eram impossíveis, eram distantes, mas ei, aos olhos do Senhor é possível. Você talvez não esteja vendo agora, mas pela fé, espiritualmente isso já aconteceu. Você vai só materializar essa bênção na sua vida. Que você possa ser edificado com esses testemunhos que nós estamos contando aqui. E você hoje desenvolva essa confiança e essa constância em oração quando você busca aprofundar a sua fé, crendo que o Senhor está ouvindo sua oração e Ele está pronto para responder você. E Ele quer que você faça a oração que vai agradar a Ele. Você talvez diga assim: Dani, que oração é essa? Ore. Ore, porque vai chegar um momento em que você vai começar a orar e você vai orar exatamente as palavras que o Espírito Santo quer que você ore. E a vontade de Deus, que é boa, é perfeita e agradável, vai se cumprir na sua vida. Coloque seu propósito na mão de Deus. Dani, não sei exatamente qual é ainda o propósito de Deus na minha vida. A gente tem muitos alunos, muitas pessoas que dizem assim: Dani, como que eu vou saber o meu propósito? Às vezes eu acho que é isso, às vezes eu acho que é aquilo. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Entrega para Jesus. Senhor, talvez eu esteja confuso, talvez eu acho que seja tantas coisas. Vai tirando toda essa confusão da minha mente e vai me dando clareza. Como que você entrega? Orando. Peça ao Senhor sabedoria, pede a Deus para Deus te orientar. Pede ao Senhor força, resiliência, resistência e com certeza você vai desfrutar aí do melhor do Senhor para a sua vida. E para encerrar essas chaves poderosas que nós estamos meditando aqui, a terceira chave é praticar a humildade e a submissão ao propósito. E no Evangelho de Mateus 21:44, diz assim: quem cair em cima dessa pedra ficará em pedaços. E se a pedra cair sobre alguém, essa pessoa vai virar pó. É muito forte porque aqui Jesus ele está falando sobre a pedra de tropeço, que representa a rejeição, sabe? Daqueles que se opõem ao Senhor Jesus. Esse versículo ele destaca a importância da humildade e da nossa submissão ao propósito que o Senhor tem para nós. Eu preciso te dizer que aqueles que se humilham e reconhecem a autoridade de Deus, essas pessoas vão experimentar uma graça tão abundante, vão experimentar o poder de Deus na sua vida. E eu quero lhe convidar a experimentar essa graça. Hoje você vai examinar suas ações, as suas atitudes em relação ao propósito de Deus. E eu quero te convidar a cultivar a humildade e reconhecer que Deus, ele é um Deus soberano. E a partir do momento que você reconhece, se submeta à vontade de Deus em todas as áreas da sua vida e esteja disposto a abrir mão do controle que você tem hoje da sua vida e permita que ele guie seus passos. Permita que ele tenha esse controle, que ele direcione a sua vida. Eu sei que talvez muitas das coisas que eu estou dizendo aqui você ainda não consiga executar na sua vida, mas ore. Descanse o seu coração em Deus e peça para Ele, porque Ele vai te ajudar. Ele quer tirar você desse lugar que talvez você esteja vivendo e você diga: eu não aguento mais, eu não consigo mais, eu não sei se eu vou dar conta. Ele tem algo muito melhor para você. Jesus, ele diz assim: vinha a mim. Você, filho, você, filha, que está cansado, está sobrecarregado. Sabe por quê? Porque eu, Jesus, é o próprio Jesus que diz: tenho para você algo. E eu posso te dizer que, sim, não vai ser perfeito. A jornada não é perfeita porque eu, Jesus, quando vim na terra, passei aflição, mas eu venci, você também vence. O meu jugo é suave, o meu fardo é leve, e ele quer dar esse jugo e esse fardo pra gente. É muito forte. Aqui nessa mensagem, se você for realmente meditar, Deus está te dando caminhos, chaves específicas, que você aplicando na sua vida, você vai vencer esses obstáculos da jornada e vai seguir firme no propósito. Glória a Para que você Deus. entenda ainda mais a importância dessas chaves, eu quero trazer uma analogia especial para você hoje. Eu quero que você reflita, imagina que você está explorando ali uma trilha em uma floresta exuberante. E cada passo nessa trilha representa uma etapa na sua jornada em busca do seu propósito com Deus. Assim como a trilha, ela tem curvas, subidas, descidas, a nossa jornada também, ela pode ter os seus altos e baixos, desafios e momentos de superação. Os obstáculos ao longo da trilha, como pedras, raízes, representam os desafios que a gente encontra quando a gente busca o nosso propósito. Eles exigem atenção, habilidade, perseverança para serem superados.
Cada obstáculo nos molda, fortalece a nossa fé e nos prepara para os próximos passos em nossa jornada. A paisagem ao redor, como as árvores, as flores coloridas, elas simbolizam as bênçãos e os momentos de crescimento que a gente vai encontrar ao longo desse caminho. Cada descoberta, aprendizado e experiência vai enriquecer a gente, vai nos aproximar do nosso propósito. Nessa jornada, a bússola ela representa a orientação de Deus na nossa vida. Assim como a bússola ela nos ajuda a encontrar o caminho correto na trilha, a orientação do Senhor nos guia, ilumina o nosso caminho e nos direciona para o propósito que Ele tem para nós. À medida que a gente avança essa trilha, a gente vai encontrar outros viajantes. Vamos partilhar histórias e vamos nos encorajando mutuamente. A comunidade de fé e o apoio mútuo são representados pelos outros caminhantes que vamos encontrar na nossa jornada em busca do nosso propósito. Essa analogia ela vai nos lembrar que a jornada em busca do propósito não é apenas sobre o destino final, mas também sobre os passos que damos ao longo da caminhada. Cada passo, obstáculo superado e experiência nos molda e nos ajuda a descobrir o nosso propósito com Deus em forma gradual. E quando a gente entende isso, a gente pode olhar para o alto e dizer: Senhor, é do Senhor que vem tudo que eu Glória a preciso. Deus. É no Senhor que eu vou alcançar tudo aquilo que eu preciso. É no Senhor que eu vou resistir a essa situação e vou ficar firme, vou vencer. É no Senhor que a minha fé está sendo restaurada. É no Senhor que eu, sim, me submeto, porque eu sei que o Senhor tem o melhor para mim. E assim eu Amém. venço, eu conquisto e eu desbravo no meu propósito com o Senhor. Gente, quando você entende isso, tudo muda. E é por isso que eu quero te convidar hoje a um exercício prático. O seu para casa de hoje é você realmente olhar e fazer uma autoanálise da sua vida. Às vezes a gente está vivendo tantas coisas e eu preciso que você pare um pouquinho para refletir. Hoje você vai refletir sobre seus dons, seus talentos, suas paixões. E quando eu falo sobre isso, existem coisas que de fato a gente se interessa mais. Aquilo que faz o nosso coração se alegrar, aquilo que faz teu coração cantar, entende? Pergunte para si mesmo: quais são as coisas que eu amo fazer? Lista. O que te traz satisfação e realização plena? Por exemplo, para mim, Dani, eu sou completamente realizada ao falar de Jesus. Eu sou completamente feliz em ajudar você e ajudar tantas outras pessoas a terem sua vida transformada à luz da palavra de Deus. Isso é algo que faz o meu coração se Glória a alegrar. Isso me Deus. faz o meu coração cantar. Me dá tanta alegria. Eu amo fazer isso. E eu quero que você procure também esse motivo que te move. Quais são as áreas que você tem ali habilidades e talentos naturais? Anota essas respostas. E eu quero te convidar para o segundo passo desse exercício. Quando você está aqui comigo, meditando na palavra, explorando a palavra de Deus, lendo a Bíblia, vai ter versículos específicos que vão falar sobre você, sobre o teu chamado, sobre o teu propósito. É incrível que quando a gente bate os olhos nele, mexe lá dentro do nosso coração, ou seja, está alcançando a sua alma, né? Lembra como seres espirituais, porque nós somos espirituais, nós somos corpo, alma e espírito. Deus está falando na sua alma. Destaca esse versículo que mais traz para o teu coração, que gera algo no teu coração, porque ele com certeza vai direcionar você a essa resposta. Anota esses versículos no seu caderno espiritual, seu diário espiritual, não sei qual é que você está usando hoje, e com base nisso, mapeia, sabe? Faz um mapa ali com base nessas informações que eu passei para você do passo 1 e do passo 2 dos versículos, você vai fazer um mapa, vai tentar visualizar o seu propósito. Você vai comparar os versículos com tudo que você anotou. Usa uma folha de papel grande, tá? Aqui é importante que você visualize. Tem pessoas que gostam de desenhar, você pode desenhar também, a criatividade é sua. Divida isso, trazendo áreas específicas da sua vida, pode ser sua carreira, seu relacionamento, serviço, tá? E no centro desse mapa você vai escrever o seu propósito principal, como uma frase, bota lá uma frase. Em seguida você vai utilizar ali setas em desenhos, usando palavras-chave que vão representar os diferentes aspectos ali do seu propósito. E você vai se conectar àquela frase central. Depois que você fizer isso, você vai refletir e você, óbvio, vai ter uma ação aqui. Após você criar esse mapa do propósito, vamos chamar de mapa do propósito, tá bom? Reserva um tempo para você refletir sobre ele. E aí você vai fazer a seguinte pergunta: como que esses aspectos do meu propósito se encaixam uns com os outros? Dani, será que eu vou conseguir responder? Ora e vai meditar que você vai ter resposta. Como que esse passo aqui que eu fiz, esse passo a passo, como que eu posso colocar tudo isso aqui, Jesus, no meu propósito em prática, nessas diferentes áreas da minha vida?
Vai segurando aqui, porque o mistério tá aqui, nisso aqui, tá? Com base nessa reflexão, identifica quais são as áreas práticas que você pode ali realizar hoje, começar, viver no teu dia a dia. Lista essas ações, nesse plano de ação que a gente fez, e você vai fazer um compromisso comigo e com Jesus hoje. Faz nem com a Dani, não, faz com Jesus. Se compromete a executar. Executa. O que que hoje é tangível, é real, que você já pode executar na sua vida? Porque para muitas pessoas, essa representação visual vai ficar só num papel, e o objetivo não é esse, gente. Tem tantas pessoas que têm sonhos e projetos e nunca colocaram nenhum em prática. Você está aqui porque você quer transformação de vida através da palavra de Deus. E nós estamos aqui para ajudar você a encontrar as chaves que, de fato, são segredos que estão nela, que nem todo mundo entende. E a gente entende isso hoje, a gente aplica na nossa vida e a gente está tendo a vida transformada. Você está aqui para viver essa transformação e nós queremos ajudar você a alcançar essa transformação. Glória a E Deus. lembra que o mapa do propósito, ele é uma representação visual e a gente pode adaptar, atualizar ele ao longo da nossa jornada. Não é uma coisa que você está fazendo hoje, é uma regra, é isso aqui, foi isso e eu vou ter que viver isso aqui. Não, gente. É evolução, tá? À medida que você vai ganhando clareza, vai ganhando maturidade na sua jornada, você vai usando ele, você vai mudando, você vai utilizar ele como um guia para te orientar nas suas decisões, para direcionar você nas ações, nas atividades que você precisa realizar, para você compartilhar, né, desse propósito, não só na sua vida, mas transformar a vida de outras pessoas que vão ser alcançadas, gente, por tudo isso que Deus tem ministrado na sua vida. E eu quero te incentivar a, de fato, executar, tá? Mergulha nisso, vai, mergulha profundamente. O Alexandre fala assim, sempre que a gente inicia o vídeo, né, amor, a gente convida muitas pessoas a mergulhar com a gente nessa jornada, porque realmente nós estamos cansados de ver pessoas na beira da praia, na superfície. Profundidade com Deus requer mergulho. São as águas profundas de Deus que vão trazer transformação para a nossa vida. E é porque a gente vive essa experiência e a gente sabe que ela é transformadora, que a gente está aqui para falar para você também que é possível. Tá Amém. bom? Então, essas são as chaves que nós trouxemos hoje. Eu quero, já encerrando aqui o nosso episódio, no próximo vídeo a gente vai falar sobre os 3 erros que impedem as pessoas, né, de alcançar esse propósito. Elas, por conta desses erros, elas estão exatamente caindo ali nos obstáculos, estão paralisadas pelos obstáculos. Vai sair um vídeo sobre esses erros. E agora nós vamos orar, agradecer ao Senhor por essa palavra. Feche os teus olhos onde você está e vamos juntos agradecer. Se você tem algum pedido de oração, comenta aqui embaixo. Deixa o teu pedido de oração, porque a gente vai estar intercedendo. Nós temos nosso grupo de intercessão que sempre ora por esse pedido de oração e nós vamos estar apresentando ao Senhor junto com você e cremos que o Senhor, ele vai fazer infinitamente mais. Amém? Feche teus olhos. Amém. Pai querido, Pai amado, Senhor, Jesus, Deus, obrigado, Pai, por mais um dia. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui ouvindo da Tua palavra, Senhor. Obrigado, Deus, pelos ensinamentos diários, Pai. Obrigado, Pai, por caminhar conosco, Senhor. Pai, eu te oro, Pai, te clamo, Senhor, que o Senhor visite nesse momento essa pessoa que está assistindo esse vídeo, Pai, que o Senhor também capacite ela, que o Senhor entre com providência no pedido de oração que ela colocou aí no comentário, Pai, que o Senhor faça o teu milagre, Senhor, que o Senhor entre, Pai, com a tua misericórdia, Pai, na vida deles, que o Senhor possa, Pai, agir, dando, Senhor, da graça, Senhor, dando, Pai, da sabedoria do alto para eles, Senhor, que eles possam caminhar junto contigo, Deus, que eles possam, Deus, reconhecer que o Senhor é o Pai deles, que o Senhor, Pai, tem que ser a coluna edificante do lar deles, da casa, do casamento, dos negócios, da família, Senhor, que eles possam, Senhor, ser abençoados. Capacita, Deus, que eles possam testemunhar as vitórias, os milagres, que eles possam também fazer a tua obra, Senhor, por onde eles forem, Deus, que eles possam transformar também em vidas, Pai, e que assim nós possamos, Senhor, propagar a tua palavra para aquelas pessoas que ainda não te conhecem, Senhor. Pai, te pedimos perdão, Senhor, pelos nossos pecados, Deus. Nos perdoa. Nos perdoa por sermos falhos, por pensamentos, por palavras e por obras, Senhor. Que nós possamos, Pai, a cada dia ser fortalecidos contigo, Senhor. E que nós possamos, Pai, transmitir a tua mensagem através desse programa. Muito obrigado, Senhor, pelo Café com Propósito, Senhor. Muito obrigado por este canal. Obrigado, Pai, por cada pessoa que nos Obrigada, assiste, Deus. Senhor. E que amanhã, Deus, nós possamos estar aqui de volta em mais um episódio para a tua honra e tua glória.
Assim, Deus, eu te oro, Pai, desde já eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Gente, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, depois desse episódio fantástico que a gente teve, se inscreva no canal, ativa o sininho para você receber todas as notificações e deixa o teu like. Para você o like é só um botão, mas pra gente ele é muito importante. Glória a Deus. Quando você deixa o like, a plataforma entende que o conteúdo é bom e ela envia para mais pessoas e assim você também está semeando a palavra de Deus. Não fica só nisso não, tem aqui embaixo um botão compartilhar. Compartilha no grupo da família, dos amigos, compartilha nas suas redes sociais. Convida hoje 5 amigos para fazer parte dessa jornada do propósito. Glória E a vamos Deus. alcançar essa transformação, né, na vida de outras pessoas também. Olha, tá ficando listado aqui para você a playlist completa da nossa série no Evangelho de João. Essa série tá fantástica, vale a pena você maratonar ela. Vamos deixar também aqui a série do livro de Provérbios, que tá incrível. Deus, assim, transformou pessoas, vidas foram alcançadas através também dessa playlist. Que Deus abençoe você e até amanhã em mais um episódio do Café com Propósito aqui no canal Martins e Lécio. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.